Boa tarde a todas e a todos. Queria inicialmente agradecer ao Lab China, na pessoa da Isabela, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Espero que essa seja a primeira de muitas colaborações entre o BRICS Policy Center e o Lab China. Eu preparei uma apresentação, certamente a Isabela deve ter nos dito isso por e-mail, mas como eu tenho um problema crônico com e-mails, eu certamente não li. A apresentação, então, está em inglês e eu vou usar do privilégio de poder falar em português em casa, o que está se tornando cada vez mais raro. Então, essa apresentação é um panorama geral da ordem internacional após a emergência dos BRICS eu vou tentar tocar um pouco na eleição americana, nos resultados da eleição americana e tentar terminar pensando nas tendências que estão colocadas para a próxima cúpula dos BRICS na China. Então, próximo, por favor. Ela está montada, essa apresentação está montada. Eu sou um historiador, então eu sempre tenho que fazer, sempre tenho que voltar ao início das coisas. Eu não vou voltar aos gregos, mas ao fim da Guerra Fria. Então, o primeiro passo é uma recuperação do fim da Guerra Fria e da emergência de uma ordem unipolar. O segundo passo trata da emergência dos BRICS. O terceiro passo discute uma renegociação, discute esse momento de 2014, 15, 16, como um momento de renegociação dos termos do fim da Guerra Fria. E, finalmente, o último passo é pensar os BRICS numa era de nacionalismo internacional. Então, para fazer esse primeiro passo, convém a gente retornar ao fim da queda do Muro de Berlim e ao fim do Império Soviético e pensar numa ordem internacional, imaginar uma ordem internacional que para nós hoje parece muito distante, em que restou apenas uma potência e essa potência toma para si a tarefa de redesenhar a ordem internacional a partir de um conjunto de preceitos neoliberais assentados basicamente sobre dois pilares, particularmente, ou se vocês quiserem, um pilar e meio. Esse pilar é o livre mercado e o meio é a democracia. Democracia liberal, nesse caso. Essa ordem é imaginada como uma ordem global, ou seja, tem uma imaginação espacial aqui que trata do planeta em termos do que a gente chama de globalidade, ou de globalização, se vocês quiserem, e tem uma lógica de integração. Só que essa lógica de integração é uma lógica, ao mesmo tempo, inclusiva e excludente, includente e excludente. Ela, ao mesmo tempo que integra aquelas economias que já se adaptaram ao livre mercado, que já fizeram ajuste para o livre mercado, e que já estão no caminho das democracias liberais, ela deixa de fora um conjunto de regiões do planeta que vão ser classificadas de diversas maneiras ao longo do tempo. Elas podem ser classificadas como estados falidos, elas podem ser classificadas como rogue states, elas podem ser classificadas das mais diversas maneiras, mas de uma forma ou de outra, há claramente aqueles países que pertencem ao globo e aqueles países que estão fora do globo. Então, o globo nunca corresponde, nesse caso, ao planeta. A globalidade nunca corresponde ao espaço planetário. Ela é sempre produto dessa lógica de inclusão e de exclusão. E ao lado da lógica de inclusão e de exclusão tem um conjunto, tem uma outra lógica, que é a lógica da intervenção branda via condicionalidades, digamos, nas margens do globo, naquelas regiões que estão mais próximas do globo e que estão para ser integradas, e na intervenção de fato militar, se vocês quiserem assim, para aquelas regiões que estão fora do globo. Isso vai se dar ao longo dos anos 90 de uma forma progressivamente multilateral. A gente vai deixar de ver as intervenções de um ou outro Estado e vai passar a ver intervenções que são agora dirigidas através de, não por, mas através de organizações multilaterais, particularmente a ONU. São as operações de paz, as operações de construção da paz e assim por diante. Essa ordem se assenta na ideia de que é possível produzir uma espécie de revolução neoliberal
que teria lugar ou que se expressaria da melhor maneira possível através das organizações internacionais ou através do direito internacional. Então, é um momento de avanço do direito internacional a ponto de nós termos algo que hoje está refluindo, e nós vamos ver por quê, ao ponto de nós termos, por exemplo, a construção de um Tribunal Penal Internacional. Isso, para alguém que trabalha com direito internacional de uma forma mais conservadora, é praticamente uma contradição em termos. Ter um Tribunal Penal Internacional supõe que nós estamos indo na direção da superação do Estado como sujeito do direito internacional, para um outro mundo que é completamente diferente do mundo que nós conhecíamos até então. Então, é um momento de avanço do direito internacional muito importante, na direção dessa ordem baseada em normas. O papel da superpotência remanescente, nesse caso, é o papel, ora de policial, ora de provedor dos chamados bens públicos globais, particularmente segurança. Então, nesse momento se dá a reforma das instituições multilaterais, é o momento em que nós vemos as operações de peace building, é o momento em que nós vemos o avanço da doutrina de responsabilidade de proteger, é o momento em que nós vemos a criação uma nova rodada do GATT, a criação da OMS, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e é o momento em que, do ponto de vista de desenvolvimento, nós vemos as duas principais instituições financeiras internacionais operando através dos marcos do ajuste estrutural. Até o início dos anos 2000, quando emerge o chamado Grupo BRICS. Eu não vou tratar aqui dos BRICS como um mercado emergente, como foi o tratamento dado pelo Dean O'Neill. Eu acho que essa é uma forma de ver o problema, mas que está absolutamente superada pela dinâmica política dos próprios BRICS. Os BRICS são uma criação em 2008, 2009, se vocês quiserem, 2007, desde 2006, na verdade, mas 2006, 2007, 2008, 2009, de duas chancelarias, na verdade, particularmente da chancelaria russa, mas também da chancelaria brasileira. É basicamente um esforço de russos e brasileiros para colocar um grupo de países, os BRIC na época, um grupo de países, um clube em pé. É importante perceber que a criação dos BRICS não se dá a qualquer momento, não se dá em qualquer ponto do tempo, e ela não é pura e simplesmente decorrente da emergência de mercados importantes para o mercado financeiro internacional, para áreas importantes para o mercado financeiro internacional. Ela se dá, vamos lembrar, através do esforço da chancelaria russa, um ano após a sua criação formal, se dá um ano após a intervenção russa na Geórgia. Então, é bom nós termos muito claro as intenções dos atores quando os atores estão criando esse novo clube. A segunda característica importante é o fato de que esses países, todos eles, de uma maneira ou de outra, passaram pelo ajuste estrutural. De alguma maneira, viveram sob hegemonia neoliberal nos anos 90 e produziram uma série de ajustes, inclusive a própria China, se vocês quiserem assim. Então, o que nós temos, na verdade, são híbridos da ordem neoliberal, que podem ou não se combinar com liberal-democracia das mais variadas formas possíveis. O que acontece nesses híbridos é que o Estado ganha um papel importante como... não apenas de coordenação, mas de indução do desenvolvimento econômico. Esse fenômeno é chamado, eu estou me arriscando aqui na escola de economia, eu vou falar a palavra e vou cair fora do problema, isso é chamado por alguns de estados desenvolvimentistas. Alguns desses estados vão surfar, vão pedir carona no boom de commodities que se dá nesse período em função, particularmente, da expansão da economia chinesa. Outros estados vão viver o que se convencionou chamar de revolução das habilidades e das capacidades. Esses são os casos, particularmente, de Índia e China.
O fato é que com os BRICS com o grupo BRICS emerge uma ordem descentralizada. E essa ordem descentralizada faz com que a hegemonia norte-americana, ou se vocês quiserem, a hegemonia ocidental ou a hegemonia neoliberal, possa ser contestada num primeiro momento. Três coisas acontecem nesse momento e que são importantes para a gente ter em mente. A primeira delas é a paralisia das instituições multilaterais. Então, para onde vocês olharem, vocês vão encontrar as instituições multilaterais paralisadas. Se nós voltarmos no slide anterior, pegarmos aquelas 3 agendas que nós pegamos lá atrás, então, no caso da segurança, o Conselho de Segurança, particularmente após a Líbia, não foi capaz de tomar nenhuma decisão substantiva para a manutenção da paz e da segurança internacional. Ele se encontra absolutamente paralisado, no caso específico da segurança internacional. A rodada de Doha continua também paralisada e os avanços que nós tivemos são avanços muito pouco significativos. E, em terceiro lugar, num determinado momento, particularmente nesse período de 2008, 2009, 2010, no momento da crise financeira internacional, há claramente um momento de incerteza, esse é claramente um momento de incerteza, em que a possibilidade de nós termos a difusão do que se convencionou chamar de modelo de Angola é uma possibilidade de fato presente. O que é o modelo de Angola? Basicamente, a Angola viveu uma crise financeira nos anos 2002, 2003, uma crise financeira que vinha sido tratada a partir de uma negociação com o FMI, que estava, então, impondo um ajuste estrutural à Angola. Naquele momento, a China ofereceu um empréstimo, tendo petróleo como garantia, para Angola, e esse empréstimo garantiu que Angola não precisasse ir ao FMI, portanto, não precisasse fazer o ajuste estrutural, ou viver o ajuste estrutural naquele momento, em 2002, 2003. Ou seja, era um empréstimo oferecido por um país que significava a possibilidade de que um determinado Estado poderia não cumprir com os preceitos da ordem neoliberal. Nesse momento de 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, a possibilidade de difusão do modelo de Angola é uma possibilidade sempre presente. E essa era uma questão que apareceu muito claramente na negociação do acordo contingente de reservas e na negociação do Banco dos BRICS. Essa tendência não vai acontecer não vai acontecer sobretudo pelo fato de que a China vai se adequar progressivamente à normativa internacional. Nesse sistema multipolar, então, nós temos uma proliferação de imagens. Do ponto de vista eu vou trabalhar com 3 categorias aqui: a ideia de cartografia, a ideia de ordem internacional e a estratégia de cada um desses estados ou grupos. Do ponto de vista das potências ocidentais, ainda há a pretensão de construção de uma cartografia global que opera nessa lógica da integração e exclusão. Essa ordem tem tons mais ou menos imperiais, ela ganha tons mais ou menos imperiais. Se nós tomarmos, por exemplo, o discurso europeu e o discurso da administração Obama, nós vamos encontrar tons acentuadamente imperiais e, paradoxalmente, se nós olharmos para a administração Bush, nós vamos ver tons menos imperiais, embora sejam mais unilaterais. Essa é uma questão que nós podemos discutir depois, mas fica para o nosso debate. A estratégia aqui é a promoção da democracia e do livre mercado. Do ponto de vista da China, me parece que a principal estratégia é uma estratégia de construção de uma cartografia interregional. A China multiplica os seus engajamentos com regiões. Então, nós temos o Fórum Macau, que é o fórum da China com os países de língua portuguesa. Nós temos o FOCAC, que é o fórum com os países africanos. Nós temos o Fórum China-CELAC. Nós temos a Organização de Xangai. Nós temos o Banco dos BRICS, o banco que tem como público os países intermediários. Nós temos os Banco Asiático, que tem como objeto os países asiáticos. Enfim, há uma série de engajamentos da China com regiões. Regiões são uma forma de diminuir o custo de transação para a China. Ao invés de negociar com estados, estado por estado, a China pode montar
fóruns e negociar em grupo com cada um desses estados e criar uma agenda de investimentos, é uma agenda que tem sempre pelo menos 3 pilares, comércio, investimentos e cooperação, ela consegue, então, estabelecer essa agenda com regiões. Se vocês quiserem, o próprio grupo BRICS, a partir da cúpula de Doha, se transforma num instrumento interregional para a China também, porque a partir da cúpula de Doha, o BRICS passa a ter um mecanismo que eles chamam de outreach. Então, na cúpula de Doha, há uma reunião dos chefes de Estado dos países BRICS, particularmente da chancelaria chinesa, com os países da região, com os países do sul da África. No caso isso foi criticado pelo Brasil. Chegou em Fortaleza, o Brasil fez a mesma coisa com os países da América do Sul. A mesma coisa aconteceu com os países da Ásia Central em Ufa. E, finalmente, a mesma coisa aconteceu com os países do Sudeste Asiático, agora na cúpula da Índia. Essa ordem que a China tem em mente, ou a liderança chinesa tem em mente, é uma ordem também assentada num padrão normativo. É importante perceber que a China vai abandonando o modelo de Angola e vai se ajustando normativamente à ordem internacional, embora não se comprometa com as instituições multilaterais, ela se compromete com a normativa que está sendo produzida pelas instituições multilaterais. Esse é o caso clássico do clima. A China aceita os acordos de Paris, mas na hora de colocar recursos no fundo climático, ela vai criar um fundo próprio para poder negociar bilateralmente ou interregionalmente com os seus parceiros. Então, ela não vai colocar o seu recurso no fundo comum, ela não vai apostar na instituição multilateral, mas ela vai seguir a normativa que está sendo produzida no regime multilateral. E a sua estratégia era, pelo menos até o ano passado, uma estratégia de emergência harmoniosa. Emergência harmoniosa exatamente pelo fato de que ela vai se adequando a uma ordem já estabelecida, uma ordem normativamente já estabelecida, embora ela construa uma estrutura paralela para essa ordem. No caso da Rússia, há claramente a intenção de reforçar uma ordem internacional, se vocês quiserem, uma ordem westfaliana, uma ordem que está assentada sobre a soberania dos Estados nacionais, e cujo mecanismo de ordenação, cujo mecanismo de produção da própria ordem não são as normas internacionais, mas é sim a balança de poder. E a sua estratégia é o retorno às zonas de influência. O Brasil, finalmente, não podia deixar de falar no Brasil, o Brasil também aposta numa cartografia internacional, embora tenha uma preocupação com o reforço das instituições multilaterais. A sua perspectiva é a perspectiva, eu virei o meu e não virei os demais. Sem problema. Ok. A sua cartografia, então, é uma cartografia internacional, mas há uma tentativa de reforço da ideia de um sistema multipolar para que o sistema multipolar aqui é entendido como mais democrático do ponto de vista da partilha de poder, na tentativa de do Brasil fazer parte de uma oligarquia internacional, seja na sua participação no Conselho de Segurança, seja na sua participação no G20. Para o Brasil não interessa uma ordem baseada na balança de poder, porque o Brasil não tem os recursos de poder necessários para esse jogo geopolítico, mas interessa uma ordem cujas normas não sejam tão prejudiciais ao Brasil quanto foram aquelas criadas nos anos 90. Então, se trata de um reposicionamento do multilateralismo. O que acontece, então, particularmente com o momento da eleição, da eleição nos Estados Unidos? Então, nós estamos em 2016 agora, olhando para a eleição americana. Ao fim e ao cabo, por mais que para vários dos países BRICS, esse esforço de emergência tenha significado a retirada de milhões da pobreza, não houve, digamos, uma diminuição significativa do ponto de vista das desigualdades. E mais do que isso, nós vimos em todo o globo a multiplicação da fragmentação social. Em todo o globo, nós também vemos a emergência dessa retórica que eu estou chamando aqui de country first. É uma retórica nacionalista
que coloca em questão a participação dos Estados na provisão dos bens públicos globais e, particularmente, para as grandes potências, coloca em questão a sua responsabilidade na provisão desses bens públicos globais. E há, então, a tendência dessas potências se retirarem das suas responsabilidades ou deixarem para trás as suas responsabilidades em termos de provisão dos bens públicos globais. E há uma tendência também de competição entre as grandes potências. Portanto, a tendência geral que nós temos é do retorno de uma ordem baseada em poder e de um retorno de uma ordem ordenada, se vocês, com perdão da redundância, pela balança de poder. Ao mesmo tempo, nós temos a erosão da União Europeia. Esse quadro que vocês têm aqui é o avanço de movimentos tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita na União Europeia. Por favor, eu não estou colocando os grupos no mesmo lugar. Estou simplesmente chamando a atenção para o fato de que vários deles comungam com um discurso, ou seja, com um discurso anti-globalização de um lado, seja com um discurso anti-europeu do outro. De uma forma ou de outra, a Europa vai passando a viver um processo de erosão e, eventualmente, um avanço do autoritarismo, que é o que nós vamos ver, por exemplo, nesse gráfico, o que está... Perdão, são dois. O que está em vermelho aqui é o avanço da extrema-direita na Europa. Nós temos 2 eleições esse ano. A França pode virar o próximo, a França e a Alemanha. E, certamente, no caso da Alemanha, nós teremos, pela primeira vez, a extrema-direita ocupando assentos no parlamento. Eles devem passar do threshold. Ok, finalmente, 2016 significa, então, um momento de renegociação que nós ainda estamos vivendo, de renegociação dos termos do fim da Guerra Fria, em primeiro lugar. É um momento em que o multilateralismo pode estar passando de uma situação de paralisia para uma situação de irrelevância. É um momento em que, a partir do qual nós vamos assistir à proliferação de arranjos plurilaterais ou bilaterais. Uma questão que nós temos que estudar é o tema exatamente dessa mesa, que é o processo de internacionalização do yuan ou o processo de desdolarização da economia internacional. E a criação de novas periferias e zonas de influência. Eu queria deixar para o nosso debate a difusão da competição e dos conflitos nas novas periferias e, finalmente, algumas questões para o nosso debate. Eu não vou chegar nos BRICS, eu deixo isso para o debate. 3 questões que nós temos que responder. Os estados desenvolvimentistas estariam condenados ao fim através de processos de privatização e de desnacionalização e através de processos de crescente vulnerabilidade. Esses cenários, eles significariam um aumento de assimetrias, particularmente no que concerne a assimetria em termos de tecnologia. Nós teríamos uma nova onda de políticas excludentes, agora assentadas sobre raça, religião e gênero. Nós estaríamos assistindo a novos padrões de dependência, particularmente em relação a comércio, investimentos e tecnologia. Bom, eu deixo essas questões, tem mais esse slide, é o futuro dos BRICS, esse eu trago para o debate, que senão vou prejudicar a ordem. Muito obrigado, desculpa tomar tanto tempo.